Olá, galera, sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Trazendo aqui informações sobre os fundos imobiliários. Hoje a gente vai estar falando sobre o CAIN RI11, né? Um dos fundos imobiliários bastante conhecido e bastante comercializado, né? Sua cota está atualmente aí nesse dia de hoje, né, nessa quinta-feira, está custando R$ 161,22, né? Então ele está bem distante daqueles fundos imobiliários de base 10, né, que tem crescido muito a quantidade. Também está distante daqueles fundos imobiliários de base 100, né? No caso aqui, uma cota dele está R$ 161,22, né? É um fundo imobiliário da Quineia, né, que entregou aí nos últimos 12 meses um dividendo de 7,44 e tem um preço sobre o valor patrimonial de 1,01. Né? A sua liquidez diária 3,7 milhões, né? Isso é esperado, principalmente por causa dessa cotação muito alta de R$ 161,22, ou seja, está fora da realidade de muitos investidores, né? Principalmente os novos investidores da bolsa, né? E tem apresentado uma valorização de 21,56%, né? Talvez você deva estar se perguntando como é que um fundo imobiliário que entrega um dividendo baixo, né, de 7,44, né, ele tem uma valorização dessa tão alta nos últimos 12 meses, né, bem mais do que fundos somente de galpões, a valorização bem maior do que somente fundos que só têm shoppings, de fundos que só têm galpões logísticos. Por que ele possui essa valorização tão grande? Primeiro, que ele é um fundo imobiliário bastante antigo na bolsa, né? Ou seja, um dos mais antigos. E uma característica deste fundo imobiliário é porque ele possui escritórios, ou seja, lajes corporativas, e ele possui também galpões logísticos, ou seja, é um fundo híbrido. Ele é um fundo que ele age em dois setores, tanto galpões logísticos como lajes corporativas. Como as lajes corporativas estão se recuperando aos poucos desde a pandemia, evidentemente esse dividendo dele fica afetado, né? Aqueles fundos que são principalmente de laje corporativa, essencialmente de laje corporativa, estão entregando nessa casa de 7,4. Então, como ele tem uma boa quantidade dos imóveis que ele possui é de escritório, ele acaba sendo afetado, né? Mas o que muita gente fez e levou a comprar ele é a estabilidade, né? Por ser um fundo muito antigo na bolsa de valores, né? Bastante estável, e ele tem essas duas vertentes, tanto escritórios como galpões logísticos, né? Ou seja, teve uma valorização excelente, o que fez esse dividendo cair, né? Porque nós sabemos que a valorização, o que é? Valorização é o aumento no valor da cota. E quando se aumenta o valor da cota, evidentemente cai o dividendo, né? Se nós olharmos aqui, principalmente nos últimos um ano, né, nós vamos observar que quem comprou este fundo imobiliário, no começo do ano ele estava andando de lado, mas quem comprou ali por volta do mês de março e conseguiu surfar aí nessa subida dele, né? Saiu da casa de R$ 130 e hoje está na casa de R$ 161. Ou seja, para fundos de tijolos, você tem aí um aumento aí de R$ 30, né? O que é muita coisa, né? Ou seja, uma valorização de um ano. Se você tivesse investido R$ 1.000 lá atrás, hoje você tinha 1.226. É muita coisa para um fundo imobiliário dentro de um ano, né? Se nós levarmos em consideração os 6 meses, né,
ele já vinha subindo e se mantém. Se nós olharmos os últimos 5 anos, nós vamos ver que antes da pandemia ele surfou naquela super subida que todos os fundos surfaram, apanhou bastante com a pandemia, né? Por quê? Porque principalmente lajes corporativas foi a zero, né? Muita gente saiu dos escritórios e foi trabalhar em casa, mas rapidamente ele se recuperou, né? Ou seja, ainda no próprio ano do coronavírus ele já vinha se recuperando, depois apresentou uma queda, depois no ano passado subiu, caiu um pouquinho de novo e nesse ano ele tem subido aí de forma espetacular, né? Ou seja, por possuir essa cota muito alta, né? Então isso atrai principalmente investidores que têm maior poder aquisitivo, né? E como a cota é muito alta, a volatilidade é menor, né? O que é que você observa? Esses fundos imobiliários de base 10, eles são acessíveis? São, mas eles são muito voláteis. Você tem muita variação no valor da cota. Já esses fundos imobiliários de R$ 100, a cota fica menos volátil ainda, e esses fundos imobiliários de R$ 150, R$ 160, que é KNRI, HGLG, essa volatilização ela é menor, né? Essa rotatividade no preço da cota é bem menor. Então, né, neste momento, ele está no pico dele, né? Ou seja, num dos pontos mais altos, né? Tanto que ele está sendo negociado acima do valor patrimonial. Agora, se ele vai se manter aqui, se ele vai subir, se ele vai permanecer ou se ele vai cair, somente o futuro dirá, né? Porque no nosso país nós vivemos, né? Está constantemente mudando o cenário a nível mundial e nível nacional também o cenário ele fica mudando constantemente. Claro que se lajes corporativas começarem a se recuperar, principalmente diante da queda aí da Selic, né? Então, se isso acontecer, se houver aí uma valorização, ou seja, se esses prédios que estão desocupados começarem a ser ocupados, provavelmente esta cota vai subir, né? Ou seja, já ultrapassou o pico, né? O pico antes da pandemia já passou, né? E claro, se houver essa valorização, existe uma tendência de aumento no valor da cota, certo? A administradora principal é a Quineia, que é uma das melhores gestoras, né? Tem vários fundos imobiliários, KNRI, KNCR11, né? KNSC, né? Ou seja, fundos imobiliários bacana. Ele é do segmento híbrido, né? Porque investe tanto em escritórios como logístico. É um fundo de tijolo, né? Ou seja, com o tempo existe uma valorização desse patrimônio, porque tem um patrimônio físico. A taxa de administração é alta, né? 1,25 ao ano, né? Está com a vacância de 3,22, né? Ou seja, se nós pegarmos tudo que o KNRI pode alugar, existe 3,22% desse patrimônio que está disponível para ser alugado, né? Por ser um fundo antigo, tem 260.458 cotistas, né? Esses cotistas eles concentram aí mais de 24 milhões de cotas, né? O patrimônio por cota é muito alto, né? R$ 159,55. Tem um super patrimônio de 3,85 bilhões, né? E provavelmente se passar por uma reavaliação, provavelmente esse patrimônio, esse valor patrimonial vai subir e tem entregado aí um rendimento de R$ 1, né? Se nós olharmos a questão da rentabilidade, como é um fundo muito antigo, né? Todos os anos aí o valor verdinho, né? Ou seja, tanto a rentabilidade como a rentabilidade descontada da inflação, né? Ele bate a inflação em todos os anos, né? Claro que essa rentabilidade descontada da inflação diminuiu bastante, né? Se nós levarmos em consideração os últimos 10 anos, porque aí a gente enfrentou crises de governo, né? Nós enfrentamos aí coronavírus, nós enfrentamos aí diversos obstáculos aí
ao longo de 10 anos e mesmo assim o CAREM-RI se manteve estável, né? Então, por isso que ele é considerado um dos fundos imobiliários mais seguros da Bolsa, né? Se nós olharmos do ponto de vista dos últimos 2 anos, né, ele vem ganhando no ano de 2023, vem ganhando tranquilamente aí do CDI. E se nós olharmos os últimos 5 anos, aí complica um pouco, porque pegamos a pandemia e na pandemia fechou tudo e quem tinha, né, fundos imobiliários, né, que tinham shoppings e que tinham escritórios, infelizmente sofreram, né? Se nós formos dar uma olhada lá embaixo com relação ao dividendo, né? Nos últimos 5 anos, ele tem entregado entre 7,6% a 8%, né? Ou seja, o que é bastante, né? E o dividendo dele atual, 7,4%. Se nós olharmos, né, até no período de pandemia, o dividendo que foi entregue, ele caiu, né, mas ele não zerou, né? Rapidamente ele se recuperou e ele vem sendo reajustado desde então, né? E neste ano de 2023, além do reajuste desse dividendo, né, como vocês podem observar, esse dividendo foi reajustado já para R$ 1. Nós observamos aqui que no mês de junho, né, quem tinha esse fundo imobiliário ganhou aí um dividendo a mais na casa de 50 centavos, né, o que é muita coisa. Se nós formos olhar, né, a parte de pagamentos, né, quem estava posicionado até o dia 31 de outubro vai receber agora dia 16 R$ 1. E se você comprou depois do dia 31, você só vai receber aí no mês de dezembro, né? Então é um fundo que ele paga regularmente, né? Tanto nesse ano como nos anos anteriores, na casa de 80 centavos, 90 centavos, R$ 1 por cota, né? Ou seja, super seguro. Se nós formos olhar o dividendo ali por mês, né, a porcentagem, né, todo mundo espera ganhar 1% ao mês. No caso aqui, ele tem entregado 0,4, 0,5, alguns meses tem entregado acima de 0,6, né, porque ele vem sendo afetado aí pela questão das lajes corporativas, né? Se nós formos olhar o portfólio dele, é diversificado, né? Ou seja, tem uma grande quantidade de ativos. Esses ativos estão presentes em mais de um estado, né, e concentrado na região de maior poder aquisitivo do Brasil, que é a região sudeste, né? Só em São Paulo ele possui 14 imóveis, Rio de Janeiro possui 4 e Minas Gerais possui 2. Ou seja, tem uma grande quantidade de imóveis. Esses imóveis são diversificados por segmento logístico e lajes corporativas, estão presentes em mais de um estado, né? E nós vamos dar uma olhada nesses imóveis, certo? Então, abrir aqui a carteira, né? Para que a gente pudesse ver um pouquinho desses imóveis, né? Para se esses imóveis, eles valem isso mesmo, então ele tem 12 edifícios comerciais, né? Ou seja, com espaços disponíveis para serem alugados, e tem 8 centros logísticos, né? Vamos lá conhecer algum deles? Então, tem o BioSquare São Paulo, né? Tem o Boulevard Corporate Tower, né? Tem o centro de distribuição da Cabreúva, né? Aí também faz parte do patrimônio. Tem um centro de distribuição global de Jundiaí, tem um centro de distribuição de Itaquaquecetuba, né? Tem um centro de distribuição de Mogi das Cruzes, né? Tem um centro de distribuição Pouso Alegre, né, em Minas Gerais, o centro de distribuição da Santa Cruz, centro de distribuição Sumaré, edifício São Luís Tower, né, na Torre 4, edifício Atenas, edifício Bela Paulista, edifício Botafogo Trader Center, no Rio de Janeiro, bastante conhecido, edifício Buenos Aires Corporate, né? Edifício Diogo Moreira, né?
Edifício Joaquim Floriano, Edifício Lagoa Corporate, no Rio de Janeiro, Edifício Madison, né? Jundiaí Industrial Park e Rocha Verá, né? Corporate Tower, né? Ou seja, esses são os principais ativos, né? Que fazem parte aqui da carteira do KNRI, né? Se você quiser conhecer mais, né, basta vir aqui na própria página do KNRI 11, clicar aqui, né, para você ter mais detalhes desses empreendimentos, ou seja, né, o imóvel que você vai estar levando aí a partir do momento em que você compra uma cota, né? A partir do momento que você compra uma cota, você vai estar aí embolsando, né, este belo patrimônio, né, que faz parte do KNRI, né? Vamos conhecer aqui um pouquinho do Boulevard Corporate Trading. Então, basta você clicar aqui em mais detalhes do imóvel, né? Aí vai abrir, né? E você vai ter a oportunidade de conhecer, né? Porque muitas vezes você não tem condições, né? O seu poder aquisitivo não é tão grande de ir até o Rio de Janeiro e São Paulo para estar conhecendo esses imóveis. Mas você pode conhecer aqui, ó, certo? Então aqui é um dos imóveis, né? É só para você ver aqui, né, o que você vai estar levando, né, a partir do momento que você compra aí uma cota deste fundo imobiliário, né? Então vou clicar aqui para a gente fazer um tour virtual, né? Tá aqui, ó, Boulevard Corporate Tower, aqui à frente dele, né? Então você vai clicar aqui para que você possa entrar, certo? Conhecendo aqui dentro toda a parte de elevadores, a recepção, né? A recepção aqui, você pode fazer o giro panorâmico, né? Se você quiser conhecer mais, você pode estar fazendo aí uma visita virtual, né? A esses estabelecimentos físicos, né? Se você não tiver condição de ir pessoalmente conhecer, né? Você pode estar aqui fazendo essa viagem virtual, né? Que você vai ter a possibilidade de conhecer aí os diferentes espaços, né? Entrando aqui pelo hall, né? Chegando aqui nos elevadores, né? Onde nós vamos ter aqui a possibilidade de subir, né? Dar a conhecer, por exemplo, o L ponto, né? Ou seja, a vista panorâmica, né? Do Boulevard, né? E você clica para descer pelos elevadores, né? Onde você vai ter a oportunidade aí de estar conhecendo, né? Todo o empreendimento do qual você é cotista, né? Então você pode vir aqui, por exemplo, no centro de distribuição de Cabreúva, né? Para dar uma olhadinha aí qual é o tipo de patrimônio, né? Que você vai estar adquirindo, né? A partir do momento em que você comprar uma cota do KNRI, né? Então, como vocês podem ver, são excelentes ativos, né? Então, ativos aí bem bacana, né? Que você vai estar levando a partir do momento em que você compra a cota de um fundo imobiliário, certo? Então, hoje o nosso vídeo era trazendo informações para vocês sobre o KNRI 11, né? Esse super fundo imobiliário bem antigo aí na bolsa, que investe em escritório e que investe em logística, né? Muita gente perguntando, como é que ele pode ter essa valorização e entregar 7%? Pô, a valorização aumenta o valor da cota. Aumentando o valor da cota, proporcionalmente cai o dividendo, né? Quanto maior a cota, menor o dividendo, né? E a liquidez dele, 3,7, alguns consideram baixa, não é baixa, né? É 3,7 por causa da cota. A cota está R$ 161,22, né? Ou seja, você conseguiria comprar aí 16 fundos imobiliários de cotas de fundo imobiliário de base 10, né? Mais aqui, R$ 161,22, porque é um excelente patrimônio que você está levando a partir do momento em que você compra uma cota deste fundo imobiliário, né? Evidentemente, a gente espera
uma recuperação do mercado, essa vacância diminuir, né? E ser beneficiado principalmente quando os escritórios, né, principalmente os edifícios, começarem a se recuperar, o que infelizmente não aconteceu por causa da pandemia, certo? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de venda, é só trazendo para vocês o panorama, né, de um excelente fundo imobiliário que está disponível na bolsa para comercialização, né? Então, entre aí, estude, leia, conheça os imóveis, os empreendimentos, dê uma olhada quais são os principais investimentos que a gestora está fazendo, né? Cuidado, evite terceirizar, né, o conhecimento sobre o patrimônio que você possui, né? Se você comprou uma cota de um fundo imobiliário, vá ler, vá estudar, para você acompanhar o que está acontecendo com o fundo imobiliário que você adquiriu. Então, galera, segue, compartilha, comenta aí, né? Dá o seu joinha, o seu ok, para que nós possamos ser recomendados, certo? Então, valeu aí, pessoal. Abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.